Imagina acordar em Roma quando o sol ainda bate de lado nas colunas e os vendedores começam a abrir as bancas no fórum. O cheiro é um mix de pão quente, azeite e uma cidade que não para. Martelos na ferraria, água correndo nas fontes, risadas e broncas em latim e grego. No meio disso está você, cidadão romano, jovem, de toga simples num dia de trabalho ou de túnica mais leve quando o calor aperta. Você sente atração por homens. Como isso encaixa no mundo ao seu redor? A resposta romana não vem em rótulo de identidade, do tipo sou X ou X. Vem em regras sociais, sobre postura, status e papel. Em Roma, mais do que quem você deseja, importava como você se comporta, dentro de uma hierarquia muito clara. Homens livres no topo, depois libertos, estrangeiros, escravizados. E dentro disso, a moral girava em torno de domínio, honra, reputação e autocontrole. Antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, para que eu possa trazer mais vídeos como esse para você. Roma não tinha a mesma educação sentimental da Grécia clássica, onde a pederastia tinha códigos específicos. Os romanos herdaram parte do vocabulário, mas ajustaram tudo ao seu estilo de poder e pragmatismo. Um homem livre, cidadão, podia ter relações com outros homens desde que preservasse a imagem de vir, o sujeito que comanda, que não se deixa dominar. O problema social, ilegal em certos contextos, aparecia quando um homem livre assumia o papel considerado passivo de forma pública e habitual. Palavras como sinaedos e páticos eram insultos pesados, chamavam alguém de afeminado, descontrolado, incapaz de ocupar o lugar de comando esperado. Piadas de poetas como Marcial e Juvenal não atacavam a atração em si, atacavam a quebra do papel viril. Era a reputação que doía. A lei romana, em geral, se preocupava menos com orientação e mais com stuprum, violação de pudor, abuso, coerção ou com proteger certos grupos como meninos livres. A famosa Lex Scantinia aparece em fontes tardias e confusas, mas é citada como algo que punia relações com jovens livres de família, sobretudo se houvesse corrupção de menor e dano à honra doméstica. Em resumo, o que Roma queria evitar era que um cidadão livre virasse alvo de desonra por ter sido usado sem consentimento, ou que um jovem de boa família fosse corrompido fora do circuito esperado de casamento e herança. Já com escravizados, a lógica era outra, mais cruel. A vontade do dono pesava. Isso diz muito sobre como o poder moldava a intimidade. E como era o dia a dia? Vamos de cenas. Cena 1. Banhos públicos. As termas eram o coração social de Roma. Você chega, deixa as roupas no vestiário com um escravo que toma conta, passa pelo tepidarium, morno, caldarium, quente, frigidarium, frio, encontra conhecidos, comenta corridas de biga, política do Senado, fofocas do bairro. Olhares acontecem, insinuações aparecem, mas tudo dentro de um jogo de códigos. Flerte demais na frente de todo mundo vira assunto. Escrituras e piadas de grafite em Pompeia mostram ousadias, mas a etiqueta era não dar munição para os maldizentes. Quem sabia jogar deixava mensagem clara para quem interessava e invisível para o resto. Cena 2. Poesia e bilhetes. Não faltam versos romanos falando de amor entre homens. Catulo, Tibulo, Propércio brincam com desejos e ciúmes. Marcial escreve epigramas ferinos e divertidos. Juvenal exagera para satirizar. Tudo isso te ensina a ler nas entrelinhas, a falar sem dizer. Em Roma, a malícia pública era uma arte. Você podia ser objeto de versos se virasse alvo de fofoca. Então, muita gente preferia navegar discreto. Encontros em casas de amigos, convites para jantar que se estendiam até mais tarde, mensagens por intermediários de confiança. Cena 3.
Hierarquia doméstica. Numa casa bem montada, com família, que inclui parentes e escravos, a vida gira na figura do paterfamilias. Se você é jovem, vive sob o olhar do pai. Se é mais velho, tem a palavra final. Um homem livre com dinheiro podia se permitir amantes, homens ou mulheres, contanto que não bagunçasse o nome da casa nem a linha de herança. Discrição era ouro. Em banquetes, muita risada com duplo sentido acontecia, mas o que se esperava do anfitrião era autocontrole. A falta de freio, comer demais, beber demais, falar demais, desejar demais, era vista como vício, como prova de que você não sabia governar nem a si, quanto mais a cidade. E o amor? Ele existe, e às vezes entra com força poética. Há histórias de afeto sincero, de companheirismo, de luto verdadeiro pela perda de um parceiro. Há casos de libertos amados e protegidos por seus antigos senhores, agora patronos, em relações complexas de poder e cuidado. Há também o contrário, relações abusivas, desequilíbrios, humilhações. Roma, como qualquer sociedade humana, é cheia de extremos e de tons de cinza. O que o costume público fazia era empurrar tudo para a moldura da dignitas, aquela aura de valor e respeito. Faça o que quiser, desde que preserve a aparência de comando e não desonre sua casa. Era algo assim. E se você não é cidadão? A vida muda de cor. Escravizados e estrangeiros eram corpo de outro, moeda de outra mão, e a proteção legal era frágil. Um jovem estrangeiro sem patrono podia virar alvo fácil na cidade grande. Daí a importância de redes, patronos, colegas de oficina, vizinhos do mesmo bairro, confrarias profissionais. Em Roma, ninguém vive bem sem pertencer a um círculo. A cidade te abraça quando você é peça útil e reconhecida, e te engole quando você tropeça sem rede. No coração das artes, tem um caso famoso que sempre volta quando se fala de amor entre homens: o imperador Adriano e Antino. É uma história do século II depois de Cristo, cheia de mito, política e devoção. Quando Antino morre misteriosamente no Nilo, Adriano o deifica, cria culto, ergue estátuas. É exceção, claro, coisa de imperador, mas revela que a cultura romana podia transformar afeto masculino em imagem pública, desde que viesse com a pompa certa, a linguagem certa, a legenda certa. Para nós, funciona como vitrine. Havia espaço para amor e luto entre homens até na cúpula do poder, embora com as assimetrias do tempo. Agora, segura a régua moral romana. Virilidade é igual autocontrole, mais posição ativa, mais respeito à hierarquia social. Qualquer coisa que ameaçasse isso, transformar um cidadão em objeto passivo, expor um jovem livre ao escárnio, ridicularizar um magistrado, era pólvora. A comédia batia nesses temas, a sátira cutucava, o boato corria. Por isso, quem sabia viver o amor entre homens em Roma, aprendia a coreografia. Escolher parceiros que não criassem conflito de status, evitar escândalos, dominar as palavras, dominar o gesto, dominar o timing. Amor sim, perda da face não. E a religião tradicional? Os deuses romanos não entregam um manual sexual rígido. O culto era contrato. Você oferece, eles protegem. Você cumpre rito, eles garantem colheita, paz doméstica, vitória. Tinha mitos com transformações, amores de todo tipo, deuses brincalhões e ciumentos. A moral sexual romana nasce mais da política da cidade do que do altar. O altar queria ordem, a política queria respeitabilidade. Só mais tarde, quando o cristianismo vira religião de Estado, é que as leis e sermões reorganizam a conversa, mudando consideravelmente o cenário, algo que a gente guarda mais para frente. Antes de virar a página, pensa no cotidiano do gay romano, que consegue viver com algum conforto. De manhã, termas e negócios. À tarde, carteira de clientes, visitas a patronos, risadas num Thermopylium, bar.
À noite, um jantar com amigos, vinho diluído em água, versos declamados, um olhar que encontra o outro sem ninguém perceber. No quarto, cartas e amuletos. Na rua, passos calculados. Não é vida de filme romântico, mas é vida possível, plena de pequenas vitórias. O segredo é sempre o mesmo: ajustar desejo à coreografia romana de honra, respeito e aparência. Parece pouco? Em Roma, era tudo. Agora vamos descer ao porão das palavras romanas e subir de volta ao convés da cidade. Porão, infâmia. Essa palavrinha na prática podia te tirar direitos, atuar em tribunal, segurar certos cargos, ser visto como respeitável. Certas profissões já carregavam infâmia. Atores, gladiadores, prostitutos e certos comportamentos públicos também. Se alguém espalhasse que você, cidadão livre, se comportava como sinaedos, isto é, que assumia postura passiva, de modo ostensivo, isso podia virar munição contra você na política, na carreira, na família. Era menos sobre o que você fazia no escuro e mais sobre o que a cidade achava que você era à luz do dia. A reputação governava Roma como uma segunda polícia. Subimos ao convés, o bairro. Em Insulae, prédios de aluguel, você convivia com gente de todo tipo. O vizinho ouve passos, o porteiro vê visitas, o padeiro comenta. A fofoqueira da esquina junta pistas. Por isso, redes de confiança valiam ouro. Um amigo que empresta a casa para encontros discretos, um liberto fiel que leva recados, um anfitrião que entende e não espalha, um médico que não julga. Em Roma, viver bem era artesanato social. Você tecia alianças com fio de paciência e era assim que o amor encontrava lugar para respirar. E quanto às diferenças de classe? Elas atravessavam tudo. Um aristocrata tinha mais colchão para erros, até certo ponto. O escândalo derrubava qualquer um se fosse grande o bastante. Um plebeu com pouco dinheiro tinha menos onde cair, mas também menos olhos poderosos vigiando. Tinha o peso da necessidade. Dividir quarto, trabalhar longo, vigiar cada moeda. Às vezes, relações com homens surgiam em ambientes de trabalho, oficinas, corporações. Entre libertos e artesãos, a gramática do amor misturava camaradagem e cuidado prático. Se dois se protegiam, era mais fácil sobreviver às curvas do destino. Falemos de linguagem. Poetas e comediógrafos usavam uma chave que a gente precisa decodificar. Chamar alguém de mole, afeminado, sem freio. Essas palavras são armas políticas. Na boca de um satirista, servem para destruir inimigos. Na boca do cidadão comum, para marcar território. Quando você tira o veneno da retórica, sobra a vida real. Muita gente amando muita gente, com graus variados de cuidado e de risco. A cidade, afinal, era gigantesca. Tinha espaço para o escândalo e para o segredo. A boa notícia é que, com habilidade, dava para viver o afeto sem transformar isso em sentença contra si. Mas Roma muda, e rápido. Do século III em diante, crises políticas, pressões externas e, sobretudo, a ascensão do cristianismo reconfiguram o mapa moral. Primeiro, cristãos são minoria perseguida. Depois, religião tolerada. Por fim, religião preferida do império. Aos poucos, leis inspiradas em leituras cristãs da sexualidade ganham força, especialmente no Baixo Império, e depois nas codificações de imperadores cristãos. O que antes era conversa de honra e etiqueta, vira também conversa de pecado e salvação, com sermões, penitências e, em alguns períodos, leis duras contra atos entre homens. Isso não apaga da noite para o dia as práticas de séculos. Não existe tecla delete na vida social, mas altera o tom, as consequências e o risco. Como isso bate em quem ama homens? Depende do lugar, do ano, da autoridade local.
Em certas cidades e períodos, a pressão moral sobe. Mais policiamento do corpo, mais medo de denúncia, mais necessidade de códigos. Em outros, velhos costumes seguem por baixo da porta. As termas continuam, os encontros acontecem, a cidade se adapta. A transição não é reta, é zigue-zague. O que todo mundo aprende é a velha lição romana. Sobreviver é ler o vento. Se o humor do poder mudou, muda o modo de falar, muda o lugar do encontro, muda o tempo de revelação. Fé e afeto viram um labirinto novo. E as histórias de amor continuam. Alguns casais fazem vida de parceria silenciosa, partilham casa, despesas, sonhos. São amigos inseparáveis aos olhos da rua e outra coisa aos olhos do coração. Outros vivem relações marcadas por hierarquia, patrono e liberto, que tanto podem virar cuidado responsável, quanto podem desandar em abuso. Há também amores trágicos, amores breves, amores de uma noite depois do vinho. Roma, afinal, inventou metade das tramas que a gente ainda conta. Encontros por acaso, juras, ciúmes, reconciliações. Uma nota importante: falar gay romano é um atalho útil para a nossa conversa, mas para os romanos não havia identidade gay como a de hoje. Havia práticas, papéis e reputações. Isso não diminui ninguém, só muda o vocabulário. Significa que se você pudesse viajar no tempo e perguntar "você é gay?", muitos homens responderiam com outra chave: tenho amantes, gosto de jovens belos, não me deixo dominar, sou casado e tenho meus prazeres, sou discreto. O léxico da época é outra bússola. O que nos cabe é traduzir sem trair. No terreno prático, como um homem que ama homem se protegia, 3 coisas: discrição, rede e autocontrole. Discrição para não virar assunto no Senado do bairro. Rede para não ficar sozinho quando uma fofoca ameaçasse seu nome. Amigos que dessem testemunho bom, patronos que segurassem portas, clientes que mantivessem o comércio. Autocontrole para não tropeçar no próprio excesso. Saber quando parar de beber, quando calar, quando rir. Não é que viver fosse só cálculo. Tinha alegria de sobra. Mas o cálculo garantia que a alegria não virasse faca de 2 gumes. E os espaços de encontro? Além das termas, havia jardins, porticados, casas de banquetes, teatros. O teatro era território da insinuação. Gente elegante, gente popular, buchichos mil. Um olhar, um gesto de leque, um aceno quase invisível. Muitos encontros começavam ali e terminavam em jantares privados. Em Pompeia e Herculano, os grafites mostram um mundo ruidoso de desejos de todos os tipos, como qualquer cidade portuária, cheia de marinheiros, mercadores e estrangeiros. Roma era isso em escala máxima. Para terminar, ouça essas 3 situações. Quadro 1. Termas ao fim da tarde. Vapor subindo, risos, água batendo. 2 homens saem do tepidário lado a lado, trocam uma frase banal sobre o clima. A banalidade é senha. À noite, um convite para declamar versos na casa de um patrono. O mundo inteiro passa por uma frase neutra, como passavam as legiões pelo mesmo portão sem fazer alarde. Quadro 2. Manhã no fórum. Um poeta recita epigramas que fazem a plateia gargalhar. No fundo, um senador veterano faz cara de tédio e sorri com o canto da boca. Ele sabe que a arma é a palavra e sabe que, amanhã, podem usar contra ele. Por isso, acena discreto para o amigo e vai embora antes do final. Reputação é corda esticada. Não dá para brincar todo dia. Quadro 3. Casa silenciosa, lamparina baixa. 2 homens maduros partilham pão e conversa. Falam de negócios, de um processo, de um sobrinho teimoso, de um novo mosaico que querem encomendar. Falam da colheita de azeitonas que foi boa. Não precisam falar de amor. Ele está no modo como um corta o pão para o outro, no cuidado com a capa ao sair, no até amanhã dito com uma leve insistência.
Em Roma, o amor encontra maneiras de ser possível mesmo quando a cidade não oferece o vocabulário perfeito. No fim das contas, como era a vida de um gay romano, era uma vida de dupla atenção ao coração e à cidade, ao que você queria e ao que a reputação permitia. Havia riscos, sim. Havia segredos, sim. Havia também beleza, riso, cumplicidade. As regras mudaram com os séculos, mas a habilidade de encaixar desejo em costume, sem perder o próprio rosto, é uma tecnologia antiga. Roma a dominou como domina aqueduto, canalizando correntes para que a água chegue onde precisa. E enquanto houver cidade, sempre haverá gente fazendo esse mesmo trabalho invisível de construir espaço para amar.